Isso é muito importante porque isso afeta diretamente a qualidade de vida das mulheres. E outra coisa, assim, quando a nossa cabeça ela não está bem, nada vai bem. Que muitas mulheres me perguntam, Carol, poxa, eu sempre fui emotiva, mas agora, depois que eu comecei o tratamento, eu tô muito chorona, né? Ou eu tô muito irritada dentro de casa, eu tô sem paciência nenhuma com as crianças, com o marido, né? Tem horas que eu tô querendo explodir, assim, tem horas que eu tô querendo chorar. E eu não era assim, né? O que tá acontecendo? Essas oscilações de humor também aí elas podem acontecer, né? Por quê? Porque o estrogênio, né, o principal hormônio que nós vamos mexer no processo do bloqueio hormonal para os tipos de câncer de mama que são sensíveis ao hormônio, né? Ou seja, que tem um receptor hormonal positivo. Então, uma das fases do tratamento vai ser justamente o bloqueio desse hormônio, que pode se dar por várias vias, né? Nós temos vários medicamentos aí que vão atuar sobre isso, tá? Não vou entrar em detalhes hoje sobre os medicamentos especificamente, mas de uma maneira geral o que eles causam? Que é essa baixa hormonal. E o estrogênio, ele participa de muitas funções no nosso corpo, né? Nós já sabemos disso, mas nem todas as pessoas sabem da participação fundamental do estrogênio no nosso cérebro. Então, no nosso cérebro, o estrogênio ele atua inclusive como um neuromodulador. Ele atua na síntese de neurotransmissores, tá, gente? Como a acetilcolina, catecolaminas e a própria serotonina. Os hormônios do prazer, do bem-estar. Então, o estrogênio ele participa desse processo. Uma vez que eu não tenho esse estrogênio mais aí atuando aí no sistema nervoso, né, não estando ali mais disponível no corpo, o que vai acontecer? A gente vai ter essas quedas, a gente não vai ter ele participando dessa modulação, desse estímulo aí para a produção dos neurotransmissores, né? E como consequência a mulher tem vários efeitos aí que são desencadeados a partir daí. Claro que nem todas as mulheres elas vão apresentar, tá? Isso não é uma condição aí que não, toda mulher que vai fazer bloqueio hormonal vai ter isso, Carol. Não, a gente sabe que são efeitos que podem acontecer e algumas mulheres elas são mais sensíveis do que outras, sim. E a gente precisa orientar essa mulher. Então você precisa estar orientada com relação aos sinais e sintomas que podem começar a acontecer quando você começar o tratamento, para que logo você consiga dar um encaminhamento para isso, você procurar um profissional para te ajudar, né? Em primeiro lugar, é a gente saber que isso pode acontecer. Então, não é normal, vamos tirar essa palavra do processo, porque nenhum sintoma é normal. Então, depressão não é normal e pode ser desencadeada por isso, tá? Pela falta de estrogênio no nosso cérebro. É fisiológico, porque a gente tem essa fala das pessoas, né? Fala assim, ai, mas isso é coisa da sua cabeça, né? Você tá agora com essa crise de ansiedade, agora tá com alteração de humor, tem hora que quer bater em todo mundo, daqui a pouco tá chorando pelos cantos. Isso é coisa da sua cabeça, né? É coisa da sua cabeça, só que é fisiológico. Tá faltando neuromodulador ali, tá faltando essa produção dos neurotransmissores. E isso por quê? Porque o estrogênio não tá ali. E talvez você esteja vivendo isso e as pessoas dentro de casa não estão entendendo o que você tá passando. Ou então colocam toda a culpa no câncer, né? Falar, ai, não, desde que ela teve o diagnóstico, ela tá assim, tristinha, né? Claro que a gente sabe que esse processo ele também pode acontecer. Porque cada pessoa, ela vai enfrentar a doença de uma forma, né? A gente enfrenta os desafios da vida e não só processos de adoecimento, mas a morte, uma separação, enfim, cada um tem uma forma de enfrentar, né? E é muito importante que a gente cuide do emocional. Por isso que eu falo para vocês, tem que ficar atenta. Então, desde o diagnóstico, você se cobrir de cuidados. E aqui eu não tô falando de cuidados, porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa em casa, Carol. Meu esposo, meus filhos, né, minha família. Eu não tô falando só disso, claro que isso também é muito importante, tá? Mas de você ter uma rede de apoio profissional. E já começa aí de você saber, olha a importância, né, de você saber
quais os possíveis efeitos colaterais do tratamento, né? Quem vai te falar isso, quem vai esmiuçar isso para você é o farmacêutico, né? E vai te acompanhar e dar esse segmento e a gente vai cuidar, tá? O psicólogo, gente, é fundamental. Por mais que você fale assim, ai, Carol, mas eu levei o diagnóstico de forma muito tranquila, eu tô muito bem, tô muito esperançosa, né? Tô muito positiva com relação ao tratamento, mas independente disso, o psicólogo ele vai poder te conduzir em todo esse processo. E aí quando você chega nessa fase, né, que essas coisas começam a acontecer e é independente da sua vontade, é fisiológico, como eu tô falando, né? O estrogênio ele participa disso, tá? Inclusive tem outras funções que ele está relacionado, que ele auxilia também, tá? Dos nossos neurônios, até na regeneração dessas células, tá? No processo das funções de memória, aprendizado, cognição. Então, por isso que às vezes a mulher sente assim, Carol, parece que eu tô mais lenta, a memória tá falhando, não lembro de nada, meu Deus. Então, vocês estão vendo que uma coisa puxa a outra? Tudo é efeito da falta do estrogênio no cérebro. E quando você tem um profissional para te conduzir e falar assim, opa, tá acontecendo isso, ó, vamos cuidar, vamos por aqui. Então, claro que nem tudo vai ser resolvido com medicamentos. Ai, Carol, porque agora eu vou precisar tomar antidepressivo, né? Eu vou precisar tomar algum medicamento assim, mais, né, um tarja preta, alguma coisa assim. Não necessariamente. Mas a gente vai ter que acompanhar e cuidar, tá? Porque tem esse papel importante aí do estrogênio no cérebro. E a gente precisa verificar, como eu falei, nem todas as mulheres elas vão apresentar e também em graus, no mesmo grau. Tem mulheres que apresentam mais, que desenvolvem realmente um processo depressivo, tá? Já tem outras mulheres que ficam ali na questão da oscilação do humor, uma coisa mais leve, que às vezes com a terapia, com atividade física e algumas terapias alternativas como meditação, respiração guiada. Por quê, Carol? Isso tudo vai auxiliar no processo para que você tenha, claro que a gente não vai ter o estrogênio ali, mas a gente pode favorecer esse cérebro para dar condições para ele ficar melhor.